capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos. Amém? A partir do verso 29 ao verso 37. Depois nós vamos pular para o 66 ao verso 68. Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 29. Todos acharam, irmãos? Amém? Olha o que diz, verso 29 do capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira ou de modo nenhum, o lançarei fora. Verso 66, irmãos. Diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Amém, amados? Irmãos, hoje eu vou estar ministrando ao coração de vocês esse texto que nos mostra os desafios de seguirmos a Jesus. Sabemos que seguir a Jesus não é fácil. A vida cristã tem, de fato, as suas intempéries, tem sim, de fato, as suas dificuldades. E nós devemos ter a consciência, como cristãos, de no momento que nós se tornamos cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, nós agora temos um alvo em nós, né? A qual o diabo coloca: aquele ali é crente, aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva de Deus. Então vamos atacá-lo de todas as maneiras possíveis para que ele desista da caminhada, para que ela desista da fé, para que não tenha mais interesse em servir a Deus. Isso aí é uma meta de Satanás. O diabo muitas das vezes, é fato, né? Alguém disse, eu quero apenas em meio termo afirmar, de que o diabo não se preocupa tanto quanto com as pessoas que estão fora. Ele se preocupa mais com as pessoas que estão dentro da igreja, no sentido que é daquelas que estão ouvindo o evangelho. O diabo não está interessado naqueles que já estão fazendo a sua vontade. Ele está interessado na sua vida, em destruir você, em parar você, em entristecer você de alguma forma que você não tenha mais interesse por Jesus. Quero dizer que esse texto aqui que nós lemos, ele expressa algo muito relacionado ao seguir Jesus. Nós sabemos que quem seguia Jesus, de fato, era especificamente dois grupos de pessoas. Em algum aspecto. É lógico que tinha, de forma específica ainda, aqueles grupos religiosos que não seguiam, apenas perseguiam. Esses eram perseguidores. Estavam lá com a multidão, mas não eram seguidores de Jesus. E nem discípulos, eles eram perseguidores. Mas havia dois grupos distintos: os discípulos
e a multidão. A multidão estava interessada naquilo que aquilo que Jesus podia fazer por elas. Curas, multiplicação do pão, alguma coisa que lhes favorecia, beneficiando alguma coisa pessoal para suas vidas. E essas pessoas, essa multidão de pessoas, elas foram beneficiadas com a multiplicação do pão. Comeram, se saciaram. Todos nós conhecemos aqui a multiplicação dos pães. E Jesus teve que passar para o outro lado do lago. E elas, o que elas fizeram? Correram atrás de Jesus. Sabiam que Jesus ia para um determinado lugar e foram lá aonde Jesus estava. Quando chegaram lá e viram que Jesus estava lá, e falaram: Senhor, quando é que o Senhor esteve aqui? Quando é que o Senhor chegou aqui? Elas não estavam interessadas em Cristo. E Jesus falou assim: olha, vocês, em verdade vos digo, que vocês comeram o pão, vocês se saciaram do pão. Gostaram do pão. Mas eles não quiseram crer, mesmo vendo os milagres que Jesus havia realizado. Eles não creram que aquele homem, aquele profeta na mente de alguns, que aquela pessoa, filho do carpinteiro, aquele nazareno, aquele homem que veio lá da Galileia, que ele ali estava, que ele era o próprio Deus, era o próprio Cristo que estava ali. E eles preferiram não acreditar dessa forma. Eles apenas queriam acreditar beneficamente que aquele homem era alguém que poderia produzir coisas boas para eles. E Jesus entra no assunto que nós demos aqui, quando ele diz que sobre o pão, né? Jesus colocou diante deles que apenas estavam atrás do pão físico, do elemento farinha, massa, aquecida no forno. Eles apenas estavam interessados nesse pão. Mas ali estava o pão vivo que havia descido do céu. Quando eles colocaram para o Senhor, dizendo: olha, mas Moisés já deu pão para os nossos pais, e o pão que Moisés deu é o pão do céu, era o maná celestial. E eles disseram: não foi Moisés que deu pão para os israelitas, para os vossos pais. Quem deu o pão foi o meu pai, foi Deus. Mas quem dá o verdadeiro pão, de fato, é o meu pai, que enviou o pão vivo que desceu do céu. Pois aquele que comer desse pão jamais terá fome ou terá sede, porque Jesus ao mesmo tempo é o pão e a água. Mas ali naquele critério, eles viram os milagres, viram as maravilhas do Senhor, mas eles preferiram não crer que Jesus era muito mais além do que um fazedor de milagres, do que um homem que curava, do que um homem que operava maravilhas. Então, eu digo para os irmãos que nós não podemos entender e nem colocar na nossa mente que o Evangelho é apenas uma filosofia, mas uma filosofia do mundo. Não. O Evangelho também, irmãos, não é uma questão de entretenimento que nos satisfaz numa falta de lazer. Né? Porque, infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que, se ela tiver o lazer em vista do Evangelho, elas vão preferir o lazer. Elas vão preferir aquilo que lhe beneficia materialmente, fisicamente ou emocionalmente. Quando, na verdade, o Evangelho não é seguir a Cristo, não é um passeio de lazer, não é uma viagem de lazer, não é uma filosofia, não é mais uma religião que o mundo tem. O Evangelho é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a palavra e as boas novas que o Senhor nos trouxe para nos dar a salvação da nossa alma. Para todo aquele que nele crê. Para aquele todo que aceita o Evangelho de Jesus. E uma vez que eu entendo o Evangelho, eu tenho que seguir Jesus. Uma vez que eu me prego o Evangelho, que eu entendo o Evangelho, ou eu aceito ou o rejeito. E andar com Jesus, seguir Jesus, irmãos. Quer dizer, quem segue a Jesus não escolhe a sua própria direção. Se você decidiu escolher Jesus, ter um discípulo de Jesus, não ser apenas mais um da multidão que segue Jesus, mas sem compromisso com Jesus, você precisa agora entender que a direção não é mais sua, a direção é dele. Se eu estou seguindo ele, eu vou para onde ele vai. Eu faço o que ele faz. Você está entendendo? Diga amém. Então, eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a seguir Jesus? Até onde? O caminho de Jesus era sempre o propósito da cruz, da morte.
da humilhação, do sacrifício. E se a gente está disposto a seguir Jesus, é como ele disse, tem que tomar todos os dias sua cruz e segui-lo. E a cruz, ela significa vitupério, humilhação, vergonha para o mundo. Mas para nós cristãos, a palavra da cruz, o evangelho da cruz, é poder de Deus para todo aquele que crê. É poder de Deus de salvação para a nossa vida. Então, uma vez que eu sigo Jesus, a direção já não é minha, é dele. Porque eu estou seguindo a Jesus. E eu queria traçar um paralelo aqui, irmãos, dentro do aspecto do povo judeu, quando o povo israelita é libertado do Egito por meio de Moisés. Vocês sabem que o povo, no início da caminhada, nós conhecemos a história, o povo foi liberto por meio de Moisés, com os sinais, com as pragas. Moisés tirou o povo do Egito, Deus usou poderosamente Moisés, Faraó liberou o povo, abriu o mar vermelho, sabe? O povo saiu ali, viu todas aquelas maravilhas de Deus, irmãos, né? E o povo sentiu ali uma alegria imensa, foi uma maravilha. É como nós, cristãos, no primeiro amor, quando nós somos libertos da escravidão do pecado. Porque esse paralelismo, essa simbologia, também cabe a nós. O Egito simboliza o mundo, representa o mundo. A escravidão representa o pecado, os nossos vícios, tudo aquilo que nós praticávamos lá no mundo, todas aquelas podridão, todo o mal que nós... Mesmo que você não roubava, não matava, não usava droga, não fizesse essas coisas, mas nós somos mal por natureza, porque a depravação total, ela afetou todos. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então todos os homens, de forma padrão, estavam pecado, e nós fomos concebidos em pecado, escravos do pecado. Então Jesus veio e nos libertou do pecado. Assim como os israelitas se alegraram na saída do Egito, nós também se alegramos, porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos morada de Deus, né? É o primeiro amor. E aí nós começamos a perceber o quê? As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. O povo de Israel, quando saiu do Egito, irmãos, eles foram tão abençoados por Deus, que eles chegavam na casa, assim, passando, chegavam na casa de uma pessoa lá e falavam assim, o ouro que você... Os egípcios ficou tão agraciado com eles, o que Deus havia feito neles, que eles pegavam o ouro da casa deles, prata, todos os objetos preciosos, e davam para os israelitas. A Bíblia diz que Israel espoliou, né? Eles saíram ricos do Egito. Saíram ricos com tanto ouro e tanta prata que eles saíram de lá. Diz a Bíblia que diz, né? Êxodo capítulo de 12, 35, diz assim, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias, né, que são pedras preciosas, de prata, de ouro, roupas, e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então olha só como eles saíram abençoados. Deus supriu a necessidade do povo. Deus, como eu posso dizer, né? O povo não saiu de mão vazia pelo trabalho que eles realizaram no Egito durante os 430 anos. Saíram de lá muito abençoados. Viram o mar se abrir. Pão do céu. Eram coisas, carne vindo, sabe, voando lá perto deles. Água saindo da rocha. Foi um grande milagre naquele nível da conversão do povo de Israel. Assim também a nossa vida. Nós saímos da escravidão e nós percebemos o que as riquezas que Deus tem para nossas vidas, irmãos. Conta-se uma história de um oriental que foi tentar a vida lá no sonho americano, isso lá nos anos 1800 e tanto, 1900 mais ou menos, e ele foi tentar a vida, o sonho americano, chegou lá, não deu certo, tudo que ele tentou fazer dava errado. O que ele pensou? Vou voltar para a minha terra. Ele foi lá no navio, comprou uma passagem lá e voltou para a terra dele. E ele, não entendendo nada sobre as questões que envolviam a questão do navio, todos os serviços que eram prestados no navio, o que ele fez? Ele levou um pouco de pão e um pouco de nozes. E foi levando na viagem. Ele foi comendo aquele pão e aquelas nozes durante a viagem.
E chegou um momento da viagem, porque as viagens naquela época eram meses no mar. Eram meses. E ele, na viagem, ele ficou tão empapuçado de comer pão e nozes, e ele estava sentindo o cheiro do restaurante, daquele navio, e saía, e ele foi lá pedir um pouco de comida. Chegou num passageiro e falou assim: como é que eu consigo arrumar pelo menos um pouco de comida aqui? O passageiro chamou um dos tripulantes, o tripulante falou: vem cá. Pegou assim: qual a tua passagem? Deixa eu ver a sua passagem. Aí ele pegou a passagem e olhou, e lá na passagem estava escrito que o preço que ele havia pagado dava todo o direito de todos os serviços de alimentação, de conforto, no preço, no valor que ele havia pagado naquele transatlântico. E aí, moral da história: aquele homem, ele tinha o direito de saborear de todo o self-service daqueles alimentos que havia ali, né? E ele não sabia, por apenas uma escrita que ele não entendia. Assim somos nós também. Nós somos libertos da escravidão, do pecado. E quando nós estamos na presença de Deus, é preciso nós conhecermos as Escrituras, o poder de Deus, para nós entendermos a nossa posição espiritual na presença de Deus. O quanto Deus tem para nós. Quando ele diz assim: ó, eu sou o pão vivo, né? Você pode se alimentar desse pão, você pode beber dessa água. É o melhor que eu tenho, é para a sua vida. Então, diante dessa questão, o povo de Israel saíram ricos, foram abençoados. Miriam cantou, né? Todo mundo conheceu. Miriam começou a pular, a cantar. Que alegria maravilhosa aquele momento que eles estavam vivendo. Mas com 3 dias de deserto, irmãos, com 3 dias andando no sol, com 3 dias caminhando pelo deserto, aquele povo começou a murmurar. Aquele povo começou a ver a provação, porque o deserto para nós, quando nós entendemos, é o meio. O deserto não é o fim, irmãos. Todo mundo que entra no deserto, todo cristão que entra num deserto, em qualquer área da sua vida, ele não é o fim da sua vida, não é o fim da jornada. Não é a moradia permanente que você vai permanecer. O deserto é apenas uma passagem, é apenas um caminho, é apenas um tempo que Deus permite na sua vida para lhe ensinar coisas que você precisa aprender. A Bíblia diz que Deus colocou o povo no caminho do deserto para prová-los e para saber como é que seria a atitude deles e o que estava dentro do coração deles. Então o povo, quando começou a caminhar no deserto, aí veio a provação, veio a seca, veio a falta de comida. Na verdade, não é nem falta de comida. A comida, no caso, foi sob medida. Sabe quando você está passando por um deserto, você compra agora, você não tem mais aquele momento de comprar aí com o carrinho no mercado e fazer aquela compra cheia. Agora você tem que comprar sob medida. Né? Você está passando pelo deserto. Você está passando pela dificuldade. Deus está lhe ensinando, Deus está trabalhando em você. Então, nesse tempo agora, Deus está te ensinando a você vencer o diabo, as tentações, aquilo que o diabo está dizendo no seu ouvido, e muito mais ainda vencer a si mesmo. Porque o nosso maior não é o diabo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós precisamos vencer o nosso coração, vencer as nossas limitações, vencer os nossos desejos pecaminosos, vencer, sabe, tudo aquilo que está lá dentro do nosso coração, que o deserto vai mostrar quem de fato nós somos. Foi isso que aconteceu. No deserto, irmão, tu acha que Miriam cantou e dançou? Não. A primeira coisa que Miriam foi se levantar contra Moisés, foi murmurar junto com Arão. No momento que Moisés estava lá no monte, rapidinho ele se desviou de um bezerro de ouro. Então, o deserto nos ensina muitas coisas. O deserto não é o nosso fim. Deus, ele permite nós sermos testados para ver se a gente quer o pão celestial ou se nós queremos o pão terreno, como o povo aqui que não queria o pão do céu, eles queriam o pão da terra. Eles foram atrás de Jesus porque queriam o pão da terra. Eles queriam o conforto da terra. Eles queriam viver o que a terra tinha para eles, quando Jesus estava sendo o pão celestial. O problema não é você vivenciar o que o mundo, o prazer, as coisas do mundo possam nos oferecer.
desde que elas sejam sadias. O problema está quando nós priorizamos essas coisas e colocamos as coisas divinas, celestiais, como secundários na nossa vida, como último, como terceiro. A prioridade tem que ser Cristo. A prioridade tem que ser o reino. A prioridade tem que ser minha vida espiritual com Deus. Não são os prazeres que o mundo possa me oferecer. É isso que ele está dizendo. Ou vocês querem o pão celeste, ou vocês querem o pão físico. O pão físico que Moisés deu, eles comeram e morreram. Mas esse pão que eu dou, esse pão vai dar para vocês a vida eterna. Você vê a diferença do que é você querer o que o mundo tem, do que querer aquilo que Jesus para a sua vida. E para isso, como é que Deus vai tirar esses desejos do seu coração, do pão da terra, do conforto da terra, dos prazeres da terra, colocando no deserto? Porque lá no deserto, ele vai te ensinar a você não depender das coisas, mas a depender totalmente dele. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Você tem que se deixar a se moldar pelo Espírito Santo e pela vontade do Senhor naquilo que ele está ali transformando a sua alma e seu coração. Porque a gente tem que ser que nem Abacuque, irmão. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, eu vou ler depois. Ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não servia a Deus pelo que Deus lhe dava, mas ele servia a Deus por aquilo que Deus é. Abacuque não estava interessado nas bênçãos e nos milagres que Deus podia fazer, ainda que ele recebesse. Mas Abacuque estava interessado mais na presença e na alegria do Espírito Santo que Deus poderia proporcionar para ele. Você sabe que o deserto é um meio. Porque é lá no deserto que Deus vai provar nossa fé. Na área espiritual, na área física, na área material. Nessas áreas Deus vai nos provar. O inimigo vai nos tentar. O diabo vai dizer, não, volta para o Egito. Porque lá no Egito, você comia do bom e do melhor. Lá no Egito, você tinha casa. Lá no Egito, você tinha paz. Lá no Egito, você não tinha perseguição. Lá no Egito, tudo era melhor para você. Tinha até túmulo para você enterrado. Mas aqui no deserto, nem caixão, nem túmulo tem para você. Por isso que eles falaram para Moisés, você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto, sendo que lá no Egito tem para nós túmulos. Lá a gente ia ser mumificado. Lá a gente ia ser enterrado no sarcófago. Ia ter muito tempo lá. Iam fazer para nós lá um... Não. Eles pensaram assim? Pensaram. Mas não era isso que Deus tinha para a vida deles. Não era isso o melhor de Deus para a vida deles. Então Deus trouxe eles para o deserto. Por isso que a palavra 40, ela nos mostra que é tempo de provação. Tempo de dificuldade. Tempo de aflição. Tempo de renúncia. Tempo de dizer não para o eu. De deixar o Espírito Santo nos confrontar a nossa alma, nosso coração, dizer você está errado, você precisa mudar. E você aceita o que Deus tem para a sua vida. Por isso que no capítulo 1, ainda, né? Perdão, no capítulo 3 mesmo, 1 e o versículo 2. O que eu tenho que pedir no deserto? Não é comida. O que eu tenho que pedir no momento que eu estou passando pela dificuldade? Não é o prazer dessa terra. Peça um avivamento de Deus para a tua vida. Peça renovo de Deus para a tua vida. Porque Abacuque, ele diz assim no versículo 1. Ouvir, Senhor, o avivamento só vem para aqueles que ouvem a palavra, irmãos. Avivamento não é sentimento. Avivamento não é pregar na igreja. Avivamento não é rodopiar na igreja. Avivamento é um processo de ouvir a palavra, aceitar a palavra, se arrepender e viver aquilo que a palavra nos ensina. Por isso que eles ouviram, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor,
a tua obra no meio dos anos. Por que no meio? Porque o começo é bom. Converteu, alegria. Você vê bênção, vê milagre, você nem liga para o diabo, nem para as tentações. Que maravilha. Aí quando você entra no deserto, aí o diabo, então agora é a minha vez. Por isso que o diabo tentou Jesus na onde? No deserto. Diz, se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu é o filho de Deus, mostra para o povo quem você é, pula daqui e vai lá, os anjos vão te segurar. Filho de Deus, se prostra e me adora, eu vou te dar todos os reinos. É isso que o diabo vai te oferecer: o prazer da carne, o prazer do mundo, o prazer das suas necessidades. No deserto, o diabo não pegou Jesus quando ele estava no templo orando, quando ele estava pregando. Quando Jesus estava no deserto, ele pensou: agora é a minha vez. Quando você está aflito, necessitado, precisando, que você está sozinho, aí ele vai lá e se apresenta e diz: não, Deus não quer isso para a sua vida, essa vida ruim que você está vivendo. Não é isso que Deus tem para você, não. Deus tem o melhor, mas esse melhor você precisa fazer do meu jeito. Por isso que o diabo falou para Adão e Eva, melhor, para Eva no jardim do Éden. Por isso que ele falou para Eva: não, o que você está vivendo é ruim, isso aqui, para isso aqui, Deus está escondendo o melhor de vocês. Deus não está dando o melhor que vocês precisam, que vocês querem. Vocês podem ser igual a Deus, vocês podem viver o que Deus está vivendo. Ele está escondendo, ele está enganando vocês. Fez com que Eva comesse do fruto e perdesse a condição de eternidade, de paraíso que eles viviam. Então, o deserto nos ensina. No deserto, nós temos que pedir: Senhor, aviva, Deus, a minha alma. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Aí eu pergunto: você segue Jesus por quê? Porque ele te abençoa ou porque ele é o Senhor da tua vida? Pode parecer até absurdo, irmão. Nós temos dois exemplos claros na Bíblia que a gente pode usar: Jó e o jovem rico. Jó perdeu tudo. Porque o diabo falou que ele adorava Deus porque Deus dava tudo para ele. O diabo disse para Deus: claro, você dá tudo para ele. Você dá casa, dá comida, dá carro, dá saúde, dá uma boa casa, ele tem um bom emprego, ele é bem conhecido, todo mundo honra. Por isso que ele te serve. Sabe que o diabo não fala de você, não? Sabe que o diabo não fala de você também? Olha lá. Tem tudo que ele quer. Ela tem tudo que ela fala, vai no shopping, compra. Por isso que te serve, por isso que vai para a igreja. Agora aperta o parafuso. Lá a porquinha para você ver se eles não vão negar você. Se eles rapidamente não vão deixar de ir para a igreja. Se rapidamente não vão deixar de orar. Se rapidamente não vão deixar de te adorar. Aí o diabo, Deus permite você passar por esse deserto. Não é para provar para o diabo, é para mostrar para você mesmo que você é muito mais do que você está vivendo. Muito mais do que você está passando. Então por isso que Jó, quando ele passou por tudo, Jó não correu para reclamar, não reclamou na casa do fulano, do Beltrano. Ele se livrou, se ajoelhou e falou assim: bendito seja o nome do Senhor, porque ele me deu, ele nos deu e ele também tirou. Glória seja a ele, bendito seja o nome dele. Então esse Jó, esse é o padrão de vida que o cristão tem que ter. Adora, não porque tem, não porque Deus dá. Adora porque Deus é. Adora porque Jesus é da nossa vida. Já o jovem rico chegou no Senhor e falou: Senhor, onde tu for, eu quero te seguir. Ele falou assim: olha, chamou Jesus de perdão. Bom mestre, não é? O que devo fazer para herdar a vida eterna? É só guardar os mandamentos. Mas quais são? É esse. Mas eu já faço desde criança. Então, falta-te uma coisa. Larga tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Depois vem e me segue e você terá um tesouro no céu. Viu se ele quis? Ele queria servir a Deus, porque talvez a riqueza dele pudesse aumentar. Talvez ele pudesse ser mais conhecido. Mas no dia que o Senhor falou para ele alargar tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, que ele ajudasse as pessoas, ele desistiu de Jesus. E Deus está nos confrontando hoje, na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual. Você acha, irmão, que o coronavírus desviou os crentes? O coronavírus não desviou os crentes, irmão. O coronavírus só veio mostrar e provar crentes desviados dentro da igreja. Que não querem mais servir a Deus, que não querem vir para a igreja.
E a gente quer desculpa para os nossos prazeres. Nós queremos desculpa para dizer não ir, não servir, não fazer a vontade de Deus, porque a gente queremos viver os nossos sonhos, nossos objetivos, nossas vontades, nossos desejos. Passamos a ter uma perspectiva incorreta sobre a vida cristã. Expectativas ilusórias. Esperar apenas o que é agradável. Quero só o que é bom do Evangelho. Só, sabe, aquilo que me satisfaz. A semente que foi jogada entre as pedras. É o cristão que a pedra cresceu entre os pedregais. E Jesus diz assim, ó, aquele crente, aquela pessoa que os cuidados da vida, as riquezas, o mundo, lhe sufocaram a semente e ela não pôde crescer e nem dar fruto. E muitas das vezes isso tem muito a ver com a gente, pessoalmente dizendo. Aquele crente que ama a teologia da prosperidade, que quer enriquecer, que quer crescer, a teologia do coach, sabe? Tudo isso aí é o que se apresenta hoje para mostrar o que há de errado em nossos corações. E os nossos desejos se inclinam para essas coisas. Buscando apenas o bem-estar, o conforto, a felicidade. Focalizamos, nos centralizamos naquilo que é passageiro. Quando aqui, Jesus tem que se focalizar, você tem que se atencionar naquilo que é eterno e celestial. Diga amém. A perspectiva correta, a visão correta que temos que ter sobre Deus e sobre nós mesmos é a formação do caráter de Deus em nós, irmãos. É a formação do caráter de Deus. Focalizar a nossa mente, o nosso coração, naquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Como diz também Romanos capítulo 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O cego de Jericó, irmãos. Qual que foi a maior experiência do cego de Jericó? Quem lembra aqui? O que aconteceu com o cego de Jericó? Ele enxergou. Foi? Mas não foi a maior experiência do cego enxergar. A maior experiência foi ele ver Jesus. Porque foi curado, foi mandado ele lavar, ele lavou, até então não tinha visto Jesus. Ele não sossegou enquanto ele não encontrasse aquele que o curou. Enquanto ele não conversasse com Jesus, enquanto ele não visse Jesus para seguir Jesus. Então a maior experiência não é o teu milagre, irmão. A maior experiência da tua vida não é o que Deus pode fazer por você, mas é o que Ele está fazendo dentro de você. É o que Ele está fazendo dentro da sua alma e do seu coração. Não são as experiências, talvez, de milagres e vitórias, mas é o relacionamento que nós temos com Ele. Vida com Deus. É isso que Deus espera de nós. O alvo, os obstáculos, quem segue Jesus quer ir para onde Ele vai. Quer dizer, meus alvos e meus obstáculos, não importa. Eu quero ir Jesus aonde Ele for. E o que Jesus falou? Eu vou junto do Pai. Vou para o céu. E o caminho é a cruz. O caminho é a cruz. Aí eu pergunto, você quer continuar seguindo Jesus? Por meio do seu prazer, por meio das suas vontades ou por meio do caminho da cruz? Em abrir mão, em dizer não. O Salmo 23, né? Onde diz o salmista, né, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No começo do Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que coisa boa, né, irmãos? Não te falta nada. Tem tudo que você quer. Ele vai deitar em verdes pastos, né? As gramas verdejantes, o melhor alimento, a melhor comida. Me leva às águas tranquilas, você bebe, você mata a tua sede. Deus tem isso para você, Ele tem também, porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele te leva para os pastos verdejantes, Ele te leva para as águas tranquilas, mas também Ele te leva pelo caminho da sombra da morte. Esse caminho é os despenhadeiros,
né? Que as ovelhas, quando eles perdiam, ou tinham que passar junto com o pastor, e lá tinha penhasco, é o caminho do vale da sombra da morte. E isso caiu, morreu. Mas a ovelha seguia o pastor, porque ela tinha segurança no pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua mão e teu cajado consolam. Ele diz assim, ó, no fim, né, que a exaltação, lógico, na composição de vida de Davi, ele está dizendo de um olhar terreno, mas quando você transporta esse reino celestial, ele diz assim, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Habitarei na casa do Senhor, alguns dizem por longos dias, outros dizem eternamente. Habitarei na casa do Senhor. Ele entendia como uma visão de estar no tabernáculo. Mas nós, a igreja, entendemos que habitaremos na casa do Senhor, que é o céu, irmão. Porque esse é o caminho da igreja. Esse é o final da igreja. Esse é o propósito da igreja. É o que Deus preparou para nós. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas você tem que passar pelo caminho do vale da sombra da morte. Tem que perder a sua vida por amor a Cristo. A chegada a Canaã celestial, para quem seguir a Cristo até o fim. Miriam não entrou na Canaã. Aquela que dançou, se alegrou, não entrou. Arão não entrou, morreu antes. E nem Moisés, que feriu a rocha, entrou na Canaã. É claro que Deus tinha um propósito ainda muito mais celestial para eles. Mas olhando pelo olhar físico, espiritual também da situação, eles não entraram na terra prometida. Mas a igreja ela tem a recompensa da nova Jerusalém. Aqueles que se alimentam do pão celestial têm a promessa da nova. Nós não podemos perder o nosso foco, a nossa visão do reino celestial. O nosso fim não é aqui. A nossa caminhada é aqui, no peregrino somos aqui. Mas a nossa estadia, a nossa permanência não é aqui. A nossa permanência é celestial, irmãos. E eu termino dizendo que a nossa recompensa é a nova Jerusalém. Onde o quê? Não haverá provações. Tudo que você está vivendo hoje aqui, por um determinado tempo, por um período de tempo, na nova Jerusalém, você não passará mais por tentações, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá ranger de dente, não haverá sepultamento, não haverá coronavírus, não haverá violência, não haverá nada daquilo que nós não queremos. E diz assim, ó, Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 8, eu encerro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo. Deus está falando de nós isso aqui, irmãos. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o que Deus vai fazer conosco. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer e que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Alguém que diz assim, irmãos, que o crente, o único inferno
o crente experimentar o céu aqui na terra, porque as pessoas, inferno aqui na terra. Esse é o único inferno que nós vamos experimentar. E também será o único paraíso que os ímpios também vão experimentar, se não se converterem. Então eu vou dizer para você assim, que vale a pena a provação que você está passando. Vale a pena você suportar. Vale a pena você viver o que você está vivendo. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Curve tua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esta palavra nesta noite. Eu quero que você agradeça ao Senhor, que o Senhor falou ao teu coração. Essa palavra é uma palavra de Deus para a tua vida, irmão. Você vai sair daqui hoje, certo? Que o que você está vivendo há um propósito de Deus. Muito mais para a tua salvação, muito mais para o reino celestial. Muito mais para as coisas muito maravilhosas do que o mundo, do que esta vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus. Oh, aleluia. Eu te agradeço nesta noite, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor falou, por tudo aquilo que o Senhor tratou do teu povo nesta noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida desta igreja. Por esta palavra. Por esse alimento, Senhor. Que o Senhor concedeu a nossa mesa espiritual, Senhor, a tua palavra. Ainda que passamos por provações, por tentações, por lutas e perseguições, nós temos a certeza que um dia tudo isso se findará. Pai, a tribulação tem ponto final. As dificuldades têm ponto final. O deserto tem um fim, Senhor. Mas aquilo que o Senhor preparou para nós é eterno. Eu te agradeço, Pai. Em nome